Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa sétima aula online, estudando em casa História. Pegue o seu livro de História e acompanhe comigo a leitura e explicação do conteúdo. Nós iremos estudar hoje sobre a Reforma Protestante. A página é a página 46. Acompanhe comigo. No século XVI, as ideias humanistas e o descontentamento com a corrupção dos membros do clero católico, motivaram conflitos entre a sociedade e a igreja. O poder dos reis passou a concorrer com o dos papas. Assim, os religiosos que exigiam mudanças na igreja receberam o apoio de monarcas interessados em diminuir o poder e a influência que ela, a Igreja Católica, exercia na época. A Igreja e os interesses materiais. No final do século XV, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Europa Ocidental. O Papa e o clero são todos os membros da Igreja, né? Bispos, arcebispos, monges, todos o clero local tinham autoridade sobre os reis e nobres, atuavam na escolha e na bênção do imperador do Sacro Império Romano Germânico e recolhiam contribuições monetárias em dinheiro. A instituição possuía muitas terras e detinha em suas bibliotecas praticamente todo o conhecimento registrado em livros na época. Com a conquista do sul da Península Ibérica pelos reinos cristãos, a Igreja Católica voltou a ampliar sua influência. Seu poder ia além das questões espirituais, estendendo-se à política e à economia do continente. No entanto, cresciam as críticas à Igreja devido à troca de favores espirituais por bens materiais. Influentes membros do clero passaram a vender relíquias, cargos eclesiásticos e favores divinos, a chamada simonia. A venda de indulgências também gerou indignação nessa prática. Aqueles que eram julgados pecadores compravam da igreja, geralmente por uma vultuosa soma de dinheiro, o perdão pelos pecados cometidos. O Papa Leão X determinou no início do século XVI que se concedesse a absolvição aos fiéis em troca de uma doação em dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Aí você vê na imagem uma representação, né, uma pintura, datada de 1581, feita com têmpera sobre painel em altar de uma igreja da atual Dinamarca. À direita, um dos principais críticos da Igreja Católica, que foi Martinho Lutero. Aparece como pregador no púlpito. À esquerda, foi representada uma cena de batismo. Estão vendo? Uma criança. O mouse aí, ó. Uma criança, vocês estão vendo? Batismo. Aqui, Martinho Lutero. Isso está no livro de vocês, nas páginas 46 e 47. Heresias. Um precedente para a reforma. Heresia é aquilo que não está na Bíblia. É uma coisa que foi criada. Não está na Escritura. Ainda no final da Idade Média, desencadeou-se em diversas partes da Europa, sobretudo no norte, um movimento de contestação a determinadas práticas da Igreja Católica. Houve líderes religiosos que propuseram reformas nessas práticas e em alguns dogmas, crenças católicos. Em geral, a Igreja os considerava hereges e os punia severamente, até mesmo com condenações à morte. Quem ia contra o que a Igreja determinava e ensinava, mesmo que você não concordasse nessa época, era considerado um herege. No século XIV, o sacerdote inglês e professor de teologia John Wycliffe
criticou a riqueza acumulada pela Igreja Católica e seu envolvimento em assuntos não religiosos. Questionou a autoridade do Papa, defendeu uma revolta camponesa e colocou em dúvida o dogma segundo o qual, durante a missa, o pão e o vinho se transformariam no corpo e no sangue de Cristo, respectivamente. Foi também Wycliffe responsável pela primeira tradução da Bíblia para o inglês. Com a invenção da prensa de tipos móveis e a popularização dos impressos, mais pessoas passaram a ter acesso aos textos bíblicos, que antes eram restritos aos clérigos, aos padres e nobres. Acusado de heresia, porque ele questionou, ele disse que a igreja estava fazendo alguma coisa errada, Wycliffe, ele foi acusado de heresia, foi julgado pelos tribunais eclesiásticos, pelos padres, pelos religiosos, mas morreu antes da condenação. De origem camponesa, o sacerdote e professor tcheco Jan Hus defendeu que não havia necessidade de intermediários entre os seres humanos e Deus. Hus lutou pela realização de culto religioso nas línguas vernáculas, ou seja, locais, pois isso permitiria que a cerimônia fosse compreendida por mais fiéis, porque nessa época a missa ela era lida, os textos lidos em latim, aí ninguém entendia, ou 99,9% não entendia o que era ensinado pelos padres. Então ele defendia justamente a tradução da Bíblia para a língua local, vernacular. Criticou também a venda de indulgências pelo clero secular. Clero secular, os religiosos, como os padres, os bispos, que viviam em contato com o mundo leigo. Em contrapartida, o clero regular, formado por frades e monges, geralmente vivia enclausurado em mosteiros ou em conventos. Então ele criticou essa venda de indulgências, que eram os perdões, e o envolvimento dos papas em questões políticas que não diziam respeito à igreja. Por causa disso, Hus foi acusado de heresia e condenado à morte em uma fogueira. Conhecimento e poder. Por muitos séculos, apenas o latim ou o grego foram utilizados nas cerimônias e nas reproduções da Bíblia Católica. No final da Idade Média, poucas pessoas compreendiam esses idiomas. Assim, como o acesso às escrituras era restrito, a igreja intermediava o conhecimento dos fiéis sobre ela. Esse fato permitiu que alguns clérigos religiosos se beneficiassem mediante distorções do texto bíblico e também contribuiu para a propagação das chamadas heresias, pois alguns fiéis criavam versões próprias para as ideias cristãs e conquistavam adeptos. A Reforma Luterana, página 48. Nascido na Saxônia, na atual Alemanha, o monge Martinho Lutero, ele acreditava que o ser humano era essencialmente pecador e que nenhuma ação humana poderia redimi-lo. A salvação, para Lutero, só poderia ser oferecida por Deus e somente àqueles que tivessem fé. Por isso, Lutero atacou a ideia de que a igreja seria capaz de conceder aos fiéis o perdão de seus pecados e a salvação da própria alma. Em 31 de outubro de 1517, Lutero divulgou suas 95 teses. Entre outras questões, elas discutiam a autoridade do Papa, opunham-se à venda de indulgência, ele era contra, e defendia a aceitação da Bíblia como única fonte da verdade. Também rejeitavam a adoração a símbolos religiosos e a santos e repudiavam boa parte dos sacramentos, ou seja, dos ritos
em que a Igreja Católica confirma a graça divina. Exemplos: o batismo e o matrimônio. Protestantismo no Brasil, página 48. Segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coletados no último censo demográfico, em 2010, cerca de 22% da população brasileira considera-se evangélica, denominação que inclui fiéis de todas as igrejas fundamentadas nos ideais da Reforma Protestante. A maioria desses fiéis, porém, está ligada a igrejas pentecostais e neopentecostais, criadas principalmente nos últimos 100 anos. Há comunidades luteranas relativamente grandes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Espírito Santo, em razão da vinda de imigrantes alemães a essas localidades no século XIX e XX. Página 48 ainda. A oposição do Papa Leão X a várias dessas propostas deu início a um confronto que levou à excomunhão, ou seja, à exclusão do fiel, no caso de Lutero. Ele foi submetido, ele foi afastado de sua comunidade e privado do direito de receber os sacramentos. Então, ele foi excomungado. No entanto, Lutero foi protegido pelo príncipe Frederico da Saxônia. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu tratados de teologia. Seus textos rapidamente se difundiram pela Europa. Suas ideias foram acolhidas por diversas comunidades que romperam com a Igreja Católica. Em 1529, a origem do termo protestante se concretizou quando a Igreja decidiu banir Lutero do Sacro Império Romano Germânico. A partir desse momento, os adeptos das igrejas reformadas passaram a ser conhecidos como protestantes. Para muitos nobres germânicos, o rompimento com o Papa era uma oportunidade de aumentar o próprio poder, porque as terras que pertenciam à Igreja Católica, e foi por isso que o príncipe Frederico da Saxônia apoiou Martinho Lutero, não foi só por causa da questão religiosa, porque ele era contra algumas coisas da Igreja Católica, não. O interesse do príncipe era justamente a questão econômica. A gente não pode ser ingênuo e pensar que foi só a questão religiosa. Eles queriam as terras, como a Igreja Católica era detentora de uma grande quantidade de terras, eles que estavam de olho nessas terras para tomarem para si. Então, eles queriam aumentar o próprio poder. Na época de Lutero, eles tinham razoável autonomia em relação ao imperador Carlos V, apoiado pela Igreja Católica, para governar principados e cidades. Aderir ao luteranismo significava para os príncipes alemães enfraquecer ainda mais o poder do imperador. Além disso, os príncipes planejavam se apossar dos bens da Igreja Católica. Já a burguesia e o povo desejavam pagar menos impostos. Assim, em muitos principados germânicos, Lutero contou com a proteção dos nobres e o apoio da população. Porém, por defender a manutenção da ordem estabelecida, opôs-se a protestantes radicais, como o teólogo alemão Thomas Mützer, que liderou camponeses numa rebelião contra seus senhores em 1525. Em 1555, com a chamada Paz de Augsburgo, nobres luteranos e católicos e o imperador chegaram a um acordo. O soberano de cada reino ou principado poderia estabelecer a religião oficial de seu território. Aqui na imagem da página 48, você vê Lucas Cranach, o jovem. Detalhe do epitáfio do prefeito de Meimburg. Óleo sobre painel. Nessa pintura você vê Martinho Lutero, ele é retratado ao lado de outros reformadores de sua época, como Erasmo de Roterdã e Johannes Bugenhagen, entre outros.
Outras expressões da reforma. O luteranismo ganhou adeptos em regiões das atuais Dinamarca, Suécia, Noruega, Estônia e Letônia. Em outras partes da Europa, as ideias de Lutero influenciaram o desenvolvimento de outras correntes protestantes, como o calvinismo, do teólogo francês João Calvino. Para os calvinistas, as pessoas já nascem destinadas ao céu ou ao inferno. E os bens materiais são vistos como bondade concedida por Deus e, portanto, sinalizam a predestinação ao paraíso. Para conquistar tais bens materiais, para Calvino, essas pessoas devem viver uma vida simples, sem luxo, trabalhar arduamente e acumular riquezas. Essa doutrina calvinista teve bastante aceitação, sobretudo nos países onde a burguesia, que eram os comerciantes, ascendia, ou seja, crescia no poder político e econômico. Na Inglaterra, um dos principais fatores que influenciaram a reforma foi o desejo do então monarca Henrique VIII de eliminar a interferência do papado em seu governo. Desejando um herdeiro do sexo masculino, o rei pediu ao Papa a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Só que o Papa, negou. O seu pedido foi negado pelo Papa. Mas Henrique VIII se divorciou, prática considerada proibida pela Igreja Católica, e casou-se com Ana Bolena. Por esse motivo, o Papa Henrique VIII, o rei Henrique VIII, ele foi excomungado pelo Papa. Em resposta, o rei conseguiu que o parlamento inglês aprovasse o ato de supremacia. Esse ato declarava o monarca, o rei, o chefe único e supremo da igreja na Inglaterra. Com isso, Henrique VIII dissolveu mosteiros, confiscou as propriedades da Igreja Católica e fundou uma nova igreja cristã de cunho nacional, denominada anglicana, que são as igrejas anglicanas de hoje. Todas elas têm origem desse ato aí de supremacia. A nova igreja anglicana manteve muitos elementos do catolicismo, mas rejeitou a autoridade do Papa. Página 49. Nessa página vocês estão vendo aí um mapa que mostra o cristianismo na Europa Ocidental durante a Reforma. Vamos ver a legenda. Em amarelo, onde tem amarelo, foi a igreja anglicana de Henrique VIII. Verdinho, os calvinistas, os Países Baixos e na Suíça. Rosinha, tudo que é rosinho aqui é católico, igreja católica. Hoje o catolicismo dos papas, ele imperiou, ou seja, onde ele existia com maior força. E em cor telha, um vermelho claro, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Prússia, no caso aí, na parte da Alemanha, você vê em vermelho onde a igreja criada, defendida por Lutero, ela predominou. Estado laico. O que é isso? Vamos ler o quadro azul. Muitos dos líderes da reforma criticavam a atuação da Igreja Católica em assuntos não religiosos, como a política e a economia, por exemplo. Recentemente, registrou-se no Brasil um aumento do número de religiosos, inclusive de denominações que descendem da reforma, atuantes na política e em outras esferas públicas da sociedade. Aí tem duas perguntinhas aqui só para você pensar. A Constituição Federal de 1988 determina que o Brasil é um Estado laico, ou seja, cada um é livre para escolher a sua religiosidade. O nosso país ele é miscigenado, vieram para cá pessoas de vários países no mundo e com elas trouxeram a sua religiosidade. Tanto que aqui no Brasil você tem católico, tem protestante, tem umbandista, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que seguem o islamismo, tem budista, tem todo tipo de religiosidade dentro do nosso país. Então, o Estado é laico. Você sabe o que isso quer dizer?
É interessante, por curiosidade, você pesquisar, né, mais profundamente, mas o Estado laico é justamente isso. As pessoas têm liberdade de escolha. O país ele não tem uma igreja, como é que a gente diz? Instituída por ele, 100% por ele. O país é cristão, né? Nós sabemos que a bandeira que os grandes os políticos do nosso país eles levantam é a bandeira do cristianismo, mas que o Estado é laico para qualquer pessoa seguir a sua religião, ele é sim. Em sua opinião, assuntos religiosos devem se misturar com assunto político ou que envolvam toda a sociedade? Religião e política combina? Dá certo? Pense. Vamos para a nossa atividade. Então, sobre o surgimento do protestantismo, vocês irão reler as páginas 46 a 50, vão responder essas questõezinhas. A primeira questão, o que eram as indulgências? Você vai reler e vai escrever. Na 2, você vai identificar com X, né, as alternativas, aquelas que apontam uma ou mais razões para a eclosão, para o surgimento da reforma protestante, é marcando um X na 2. Depois vem a terceira, você vai escrever um parágrafo comparando as ideias de Lutero e as de João Calvino, vendo o que elas têm de igual e de diferente. E na quarta, você vai explicar quais fatores propiciaram a disseminação, ou seja, a disseminação das ideias reformadoras na Europa, apesar do enorme poder da Igreja Católica nesse período. O que fez com que a ideias da reforma, do surgimento do protestantismo tivesse tanta força? Aquela parte lá que a gente fala sobre os príncipes alemães, porque foi um grande apoio que os príncipes alemães deram a Martinho Lutero, que fizeram com que surgisse uma nova religião, porque até então só existia em todo o mundo o catolicismo. Terminada a atividade, você vai tirar uma foto e vai enviar para o meu WhatsApp no privado. Não esqueça de copiar a pergunta e a resposta de caneta azul, vermelha ou preta. Não esqueça que essas atividades são muito importantes porque elas vão garantir para vocês a frequência e as notas. Conto com o empenho e a participação de cada um. Até a nossa próxima aula, estudando em casa.